Olá! Seja bem-vindo à série Look Costureiro da Vestida de Sonhos. Aqui você vai aprender a fazer roupas com acabamentos perfeitos para deixar todo mundo impactadíssimo com seu avesso. Esse vídeo faz parte da nossa minissérie de saias básicas e sem modelagem. Lembrando que o nosso passo a passo é bem detalhadinho, para até quem não sabe nada de costura se autonomear costureira de responsa. E hoje eu vou te ensinar a costurar uma saia com pregas bem maravilhosa. A lista de materiais e orientações para o corte dela você encontra clicando no nosso card. O universo da costura esconde vários mistérios. E para embarcar nessa aventura, desbravando esse mundo, vamos começar colando a entretela no cois. Pegue o cois sem overlock e coloque a entretela de forma centralizada. Para colar, coloque o ferro pressionando o tecido de 10 a 15 segundos. A pressão vai fazer com que a cola entre no tecido e assim manterá a entretela colada por muito mais tempo. Eu sempre uso ferro com sapata. Ela evita que o ferro dê brilho no tecido e também que a cola passe para o ferro. O que eu vou falar pra vocês agora, eu queria muito que alguém tivesse me dito há alguns anos atrás. E eu sofri muito para descobrir. O que acontece é que a fibra do veludo tem uma direção específica. Então, quando você passa a mão por cima dele, você pode notar que parece meio como se fosse um pelinho. E esse pelinho, ele tem uma direção. É mais ou menos como se fosse o cabelo. Se eu fizer isso aqui, essa parte fica bem alta. Diferente de quando ele tá assim, que ele tá acostumado e já tem essa união bem rentinha da minha cabeça. Dependendo de como isso tá, se eu faço assim no meu cabelo, como ele tá mais alto, quando a luz incide aqui, é diferente de quando ele tá assim. E no veludo é a mesma coisa. Então, se ele tá nessa direção, a luz vai bater nele de uma forma. Agora, se você pega ele tá nessa direção e você vira, como ele vai estar pra cima, a luz vai incidir e vai refletir de outra forma. O que faz com que de um lado ele tenha brilho e do outro lado ele fique escuro. No nosso caso, como a gente vai usar o veludo deitado, porque a gente está usando a extensão da auréola, isso não vai influenciar muito. Mas antigamente eu fazia muita calça legging. E aí quando eu ia cortar, eu cortava uma peça pra cá e a outra peça pra cá. E aí quando eu vestia, ela tava assim. Então uma perna ficava com brilho e a outra não. Então se você for usar o veludo pra fazer alguma outra peça em que você vai ter que respeitar o fio do tecido, essa dica é muito valiosa. Coloque a parte que não tem costura, uma junto com a outra. Aqui a minha está para cima. Una bem certinho as laterais onde está overlocado. E alfinete. Faça isso apenas em um dos lados. Coloque os alfinetes sempre na horizontal, porque nessa posição a máquina irá pulá-los. Antes de costurar, faça um testezinho para verificar se a regulagem da máquina está adequada. O veludo é um tecido mais grossinho, então é interessante que você deixe o ponto da máquina um pouco mais solto. Na minha máquina ficou muito bom no ponto 2, mas verifique se na sua fica melhor em alguma outra regulagem. Todo mundo quando vai começar a costurar tem aquele desesperozinho do será que eu vou conseguir costurar reto? Mas o que acontece é que na verdade não é você que costura reto, então já tira essa responsabilidade de você. Quem costura reto é a nossa querida amiga máquina de costura. Ela tem alguns auxílios que são umas réguas que tem de 10, 20, 30, às vezes tem 1, 2, 3, 4... que são centímetros ou milímetros. Então, se eu tenho 10, quer dizer que da agulha, quando ela estiver centralizada, até esses 10, eu tenho 10 milímetros. E em outros casos tem 1, que é 1 centímetro. Então, 10 milímetros é 1 centímetro e 1 centímetro é 1 centímetro. A gente colocou a margem de costura aqui de 1 centímetro. Então, agora, quando a gente for costurar, a gente vai precisar respeitar isso. Então você vai encaixar assim. Encaixe o tecido aqui no 10 milímetros e sempre dê retrocesso no início e no final. Mantenha o tecido bem alinhado no 10 milímetros até o final. Como você pode notar, a máquina está pulando os alfinetes. Você já percebeu que quando você compra um blazer e você lava, se você fizer isso em casa e você tentar passar e deixar ele do mesmo jeito, ele não fica. Por mais que você passe, você fica lá 2 horas passando, o negócio fica todo brilhoso, mas tem uma coisa que ele não fica, é igual quando ele vem da loja. Você sabe por quê? Existe um instrumento mágico.
Você deve estar olhando para isso e pensando, como assim uma madeirinha vai fazer tanta diferença? O que acontece é que quando você passa, o tecido ele fica com calor. E quando você coloca a madeirinha, existe uma troca de calor. Ela passa o calor para a madeira, o que faz com que aquela parte onde você passou fique bem vincada. Olha o que acontece. Olha a diferença da parte que está com madeirinha e a parte sem madeirinha. Como você pode ver, ele tira todos os engeados do tecido. Repita esse processo por toda a costura. E agora, você deve estar se perguntando, como eu faço para encontrar essa ferramenta mágica? Calma, você pode pegar qualquer pedaço de madeira e aí é só não envernizar e lixar, para que ele não puxe fio quando você passar no tecido. Agora vamos fazer os cálculos para definir qual vai ser a parte de cima da prega e qual vai ser a profundidade dela. Para isso, vamos precisar de duas medidas. A da cintura, lembrando que a gente sempre tira ela bem ajustadinha, no meu caso, 69 centímetros. Depois, você vai medir a parte da saia que você acabou de costurar, de uma ponta até a outra, para a gente saber com quanto ela ficou de comprimento. O meu ficou com 3 metros. Vou começar convertendo 3 metros para centímetros, que é igual a 300. Para converter de metros para centímetros, é só você pegar o número que você tem e multiplicar por 100. Simples assim. Minha cintura sem folga tem 69 centímetros. A margem de costura que vou usar para o zíper é de 2 centímetros, sendo 1 para cada lado. Some a cintura com a margem de costura. Aqui deu 71 centímetros. O que acontece aqui é que essa medida de 71 centímetros é a parte que fica aparente da prega, a parte de cima. Então, esse 71 ele tá, com aqueles 2 centímetros de margem de costura para o zíper, mas na verdade o que vai realmente aparecer é a parte dos 69 centímetros. Para obter a profundidade, faça a seguinte conta: tecido menos cintura mais margem, ou seja, meu tecido, que tem 300 centímetros, menos 71, que é a soma da minha cintura mais a margem de costura, é igual a 229 centímetros. E essa parte do 229 centímetros eu vou usar para fazer a profundidade da prega. Agora vamos calcular qual será a parte de cima da prega e qual será a sua profundidade. Para a parte superior da minha prega, vou pegar a medida da minha cintura, agora sem margem, que é 69 centímetros, e dividir por 14. Esse foi o número de pregas que eu defini para minha saia e vai dar certo em todos os tamanhos. Mas, se você preferir pregas mais grossas, é só você dividir por um número menor e seguir os mesmos passos. Para a parte superior da minha prega, vou pegar a medida da minha cintura, agora sem margem, que é 69 centímetros, e dividir por 14, que é igual a 4,92 centímetros. Depois, pegue a profundidade e divida por 14 também. No meu caso, 229 dividido por 14 é igual a 16,35 centímetros. Aí, é só encontrar a metade da profundidade para facilitar nossa vida lá na frente. Então, dividindo os 16,35 por 2, tem o meu resultado final, que é de 8,17 centímetros. Agora sim, sei que para a prega, a medida que vou usar é de 4,92 centímetros e a profundidade será de 8,17. Talvez nessa hora dê aquela coceirinha para arredondar os milímetros, mas não faz isso, porque senão na hora de marcar o tecido não vai dar certo. Essa matemática parece meio complicada, mas se você seguir o vídeo vai conseguir fazer tranquilamente. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é usar 2 canetinhas para poder marcar as medidas diferentes. Então eu vou marcar o 4,92 com a azul e o 8,17 com a rosa. Isso vai te ajudar para que você não cometa nenhum erro quando for marcar no tecido. A primeira coisa que você vai fazer vai ser marcar 1 centímetro de margem de costura. Depois você vai marcar uma profundidade porque elas vão se encontrar lá no fim. Depois, marque uma prega. E agora sim você vai marcar 2 profundidades. Então você começa com margem de costura, uma profundidade, uma prega, 2 profundidades, uma prega, 2 profundidades, uma prega e assim por diante. Dê um pique de 0,5 centímetros em todas as marcações que você fez.
Lembrando que você tem uma margem de 1 centímetro e o pique precisa ser metade disso. Agora você vai começar a marcar as pregas pegando os piques, juntando um no outro e jogando para o lado da prega. A prega está aqui. Se eu jogar para o lado de cá, ela vai vir para o lado do 1 centímetro e não vai dar certo. Alfinete colocando a cabeça do alfinete para cima. Isso vai te auxiliar na hora da costura. Una os próximos piques da mesma forma e jogue para o lado da mesma prega. Agora esse aqui eu vou jogar para a próxima prega juntando os piques. É muito importante que nessa hora você verifique se as pregas estão ficando bem fechadinhas e unidinhas assim, porque aí a prega fica bem bonita. E ela vai ficando assim. Faça isso por toda a extensão do tecido. Gostou do nosso alfineteiro? A gente ensinou a fazer ele. É só clicar aqui no card ou aqui na descrição do vídeo e seguir o passo a passo. Enquanto estiver fazendo, vá verificando se a parte de baixo está certinha, porque às vezes, conforme você vai alfinetando olhando só por cima, ele vai ficando todo embolado. Agora vamos passar 2 costuras para prender a prega. A primeira com 1 pé de máquina e a segunda com 1 centímetro. Essa primeira costura precisa ser com menos de 1 centímetro. É muito importante que você observe se a parte de cima está bem arrumadinha e se a parte de baixo também está organizada, pois caso você não observe, o tecido poderá ser costurado enrugado na parte de baixo. Faça esse processo por todo o tecido. Essa segunda costura é para o seu tecido não retorcer na hora de encaixar o cós. Agora vamos colocar o cós. Pegue o lado do cós que tem entretela, alinhe com o tecido e alfinete. Você deve ter notado que eu estou usando muito alfinete. Isso é importante nesse caso porque na hora da costura os alfinetes vão dar estabilidade. Para fazer a costura do cós, você pode se guiar pela entretela, desde que ela tenha ficado distribuída de maneira uniforme. Caso contrário, siga a medida de 1 centímetro. E o momento tão temido por todos chegou, o zíper. Mas fica tranquila, porque esse trauma vai acabar hoje. Pegue sua saia e coloque pelo avesso, deixando a abertura para cima. Depois você vai dobrar a abertura para fora, dessa forma. A primeira coisa que você vai fazer vai ser verificar se esse lado ficou igualzinho a esse lado aqui. No meu caso, ele tá bem direitinho. Ele tá certinho porque eu respeitei todas as margens que eu precisava aqui. Isso facilita muito na hora de colocar o zíper. Então, caso o seu não tenha ficado, da próxima vez você já pode se atentar a isso. Caso o seu tenha dado certo, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar 1 centímetro para baixo de cada lado. Vou colocar um alfinete para facilitar a minha marcação. E aí, aqui no zíper a gente tem esse plastiquinho aqui, ó, que ele é uma travinha. A gente sempre coloca ele abaixo desse 1 centímetro, porque depois eu vou costurar nessa parte e se ele estiver pra cima, a dobra aqui vai ficar muito grossa, não vai ficar legal. Então você sempre coloca ele aqui abaixo desse 1 centímetro pra costura. E aí você pode alfinetar dos dois lados. Caso o seu não tenha dado certo, o que você vai fazer? Você vai primeiro alfinetar um dos lados. Nesse alfinete aqui, coloca o alfinete de ladinho assim, ó, como se ele já tivesse costurado. Porque a nossa preocupação maior aqui agora é fazer com que essa prega encaixe com essa prega, mas que essa costura aqui também, da união das duas, encaixe uma na outra. Então, o que a gente vai fazer? Coloque primeiro aqui o zíper, para que você não se confunda quando você virar. O zíper invisível, ele é muito traiçoeiro, então você pode fazer coisas muito erradas caso você não coloque ele nessa posição. E aí a gente vai virar ele agora aqui para o direito.
E aí nós vamos fechar o zíper para ver se tá uma costura encaixando na outra. Provavelmente o seu não vai estar, aqui eu coloquei propositalmente para vocês verem o que aconteceria. Ó, essa costura aqui não tá encaixando nessa costura aqui. Então a gente agora vai ter que fazer as duas se encontrarem. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar um gizinho, alguma coisa de marcar, e vou fazer uma reta aqui, ó, a partir dessa parte, ó. Me mostrando onde eu tenho que encaixar essa uniãozinha aqui, ó. Agora volte pro lado do avesso novamente. E encaixe essa marcaçãozinha aqui na união. Tomando cuidado também para que o dentinho do zíper fique bem encaixadinho aqui. Assim, o dentinho do zíper tá aqui. Então eu venho e encaixo ele bem certinho aqui, ó. Tá bem encostadinho aqui na preguinha. Nessa hora você faz um testezinho abrindo o dentinho para ver se ele não tá passando por cima da prega. Se ele estiver passando, você coloca ele um pouquinho para trás. No meu caso, como os dois estavam certinhos, ele encaixou certinho aqui no 1 centímetro. Nessa hora é importante que o tecido esteja para cima para facilitar na hora de embutir. Alfinete o zíper dos dois lados. Para dar mais segurança e você não precisar ficar refazendo o zíper várias vezes, você vai agora alinhavar. Passe a agulha para cima e para baixo algumas vezes com alguns pontos largos, só para fixar o zíper e ele não sair do lugar na hora da costura. Faça isso dos dois lados. Como deu para notar, é realmente muito importante respeitar a margem de costura. Isso vai facilitar que você não tenha que ficar desmanchando uma coisa várias vezes. Então, a partir de agora, preste muita atenção nisso e tente sempre respeitar esse 1 centímetro. Faça uma marcação de mais ou menos 2 dedos antes do fim, de acordo com esse plastiquinho aqui. Termine de alfinetar até a marcação que você acabou de fazer. Você vai costurar até essa parte. Coloque a agulha para a lateral, para que ela fique mais rentinha aqui do cantinho. Coloque o zíper bem encostadinho no pezinho da máquina. Agora você ainda não vai deixar ele invisível, é só uma costura de segurança. Depois de alinhavar, feche o zíper para ver se deu certo. Você pode colocar as duas abinhas um pouquinho para frente para ver se elas estão se encontrando aqui nessa parte. Coloque a agulha toda para a esquerda. Vou colocar o zíper encaixando essa partezinha do dentinho bem certinho aqui no fim do calcador. Essa costura ainda não é a definitiva, então não se preocupe em deixar o zíper invisível. Ela vai ser apenas para fixar o zíper. E costure até a marcação que você fez com o giz. Esse é o calcador de zíper invisível. Ele possui 2 canaletas aqui nessa parte de baixo, que é o que vai te auxiliar na hora da costura. Você vai usar ela para poder encaixar no dentinho do zíper. Coloque o calcador na máquina, passe a linha para baixo sempre que for começar uma costura. Nessa hora, você vai abrir bem o dentinho, porque quanto mais aberto ele tiver, mais invisível ele vai ficar. Aqui é um pouco intuitivo. Por exemplo, eu tenho as 2 canaletas, né? Então, se eu colocar desse lado, quando a agulha descer, ela vai pegar no zíper. Se eu colocar do lado de cá, quando a agulha descer, ela vai pegar no tecido, ou seja, ela não vai costurar o zíper. Então, acaba que quando você for fazer, se você observar isso, você sempre vai fazer da forma certa. O tecido tá aqui embaixo, coloquei o zíper, e aí encaixei na canaleta com ele aberto, e agora é só costurar. Retrocesse no início e no fim, e vá novamente até aquela marcação. Quando você fechar o zíper, a linha do cós deve ir uma de encontro com a outra e as pregas devem ficar uma paralela com a outra, como se não houvesse um zíper ali. E no final, se você observar, se o zíper estiver perfeito, ele forma um mais. É muito importante que você siga esses passos para que o seu zíper fique bem direitinho, porque o mínimo que se espera de uma costureira é que o zíper dela seja alinhado. Abra o zíper. Com essa pontinha aqui do zíper aberta, você vai encaixar o outro lado do cós, colocando o overlock para baixo. Depois, alfinete por toda a parte de cima. E tome cuidado para deixar as 2 pontas onde estão o zíper
alinhadas. Depois é só fazer a costura com 1 centímetro, dando retrocesso no início e no fim. Quando tirar da máquina, abre essa lapelinha de cima do cós, jogando essa costurinha de trás para a parte de cima, para essa lapela, o lado que não tem a entretela. E agora você vai fazer um pesponto para poder prender essa sobrinha de tecido aqui nessa parte e fazer com que o cós fique assim. Para fazer o pesponto, encaixe esse meiozinho aqui, na lateralzinha aqui do pezinho da máquina, o que vai fazer com que a agulha que está centralizada vai bater aqui no meio e vai fazer uma costurinha um pouco distante dessa daqui. Isso é o que nós chamamos de pesponto. Não se esqueça de dar retrocesso no início e no fim. Vai observando por todo o comprimento do cós se esse pedacinho de tecido de baixo está realmente voltado para o lado que não tem entretela. No fim, o pesponto fica assim. Ele auxilia para na hora que você dobrar essa lapelinha para trás, ela puxe todo o tecidinho da frente para trás e aí a união do tecido fica exatamente aqui em cima. E o acabamento fica perfeito, tanto dentro quanto fora. Agora vamos usar o calcador de zíper comum. Aqui atrás ele tem 2 altinhos, que é para encaixar o dente do zíper. Quando você coloca aqui, você deixa a agulha centralizada, então a agulha vai entrar nessa parte e vai fazer com que essa costura fique bem rente. Algumas pessoas usam ele para fazer zíper invisível, mas a gente não vai usar ele para isso, a gente vai usar só para fazer o acabamento. Agora a gente vai pegar essa lapelinha e vai dobrar ela para cima do zíper para poder fazer o acabamento. Você vai tomar o cuidado de dobrar exatamente na união e não no pesponto. Se você dobrar no pesponto vai dar errado, porque quando você virar ela vai ficar assim e vai ficar aparecendo essa parte. A gente quer que ela fique assim. Então, dobra aqui na união do tecido, colocando direito com direito. Alfineta. E agora vamos costurar. Como temos 2 lados do zíper, aqui também temos 2 opções. Você pode colocar ele aqui desse lado ou aqui desse lado. Depois é só encaixar o zíper de baixo para cima, porque essa pontinha é muito grossa e às vezes o tecido embola aqui nessa parte. Encaixe o zíper bem encostadinho aqui no calcador. Caso essa pontinha suba, é só ajeitar e continuar. Quando chegar nessa parte, é muito importante você verificar se o dentinho do zíper continua encostado no pezinho por todo o percurso. Não se esqueça de trocar o lado do calcador e repita o processo do outro lado. Dobre a pontinha do cós e vire para fora. E agora, dê uma passadinha. Nessa hora, você vai dobrar exatamente aqui e vai passar. Aqui eu vou colocar um outro pedaço de veludo em cima, porque o veludo marca muito quando você passa o ferro em cima dele direto. Então, como eu não estou enxergando, é muito importante que eu ajeite bem certinho para poder passar. Nessa hora também é importante que você se preocupe com essa partezinha aqui das pregas. Elas têm que estar para cima, porque agora você vai embutir. Pode passar jogando elas para cima também. Agora alfinete, tentando deixar bem certinho essa costura para cima, centralizada, e observando se a sobra das pregas está para cima, para elas ficarem embutidas. Essa costura será feita por fora, então você vai ajeitar por dentro, mas vai alfinetar por fora. Antes de passar a costura, verifique se esse tecido não veio para cima do zíper. É legal você fechar para ter certeza que não deu nada errado. Agora você vai fazer uma costura entre a união dos tecidos. Você vai começar mais ou menos 1 centímetro depois do começo, porque se você começar desde o início, pode ser que você pegue no zíper e trave. Agora, encaixe os meios das costuras no meio do pé. Tome cuidado para que esse meiozinho fique sempre no meio do pé, para sua costura não ficar desnivelada e subir ou para o cós ou para a saia. A ideia é que ela fique escondida aqui no meio. O ideal é fazer sempre com calma.
finalize também 1 centímetro antes. Quando a gente costura bem centralizado, os pontos somem completamente independente do tecido e por dentro ele fica assim. Para finalizar o zíper, vire a saia para o avesso, coloque as duas pontas que ainda não estão costuradas direito com direito, alinhe bem a ponta da barra e alfinete até o zíper. Aqui nessa parte a gente tem a costurinha de finalização do zíper. Você vai colocar uma marcação mais ou menos 2 centímetros aqui para baixo, que é onde você vai costurar da barra até essa marcação. E é só costurar normalmente com 1 centímetro até aqui. Agora vamos unir a costura do zíper com a da barra. Muita gente faz isso na máquina, só que não fica com um bom resultado. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar a agulha entrando por aqui e ela precisa sair na mesma costura que atrás. Para te ajudar, você pode fazer uma linha reta puxando daqui para cá. E aí depois é só seguir. Como a gente não vai fazer uma costura na máquina, é importante que essa costura seja com pontos bem pequenos, como se você estivesse copiando a costura da máquina. Então, se eu sair aqui, eu vou sair bem do ladinho com um pontinho bem pequenininho. Conforme for fazendo, vai puxando a linha para os pontos ficarem bem fechados. Você também pode ir verificando por essa parte aqui se os pontos estão ficando semelhantes ao da máquina. Você vai fazer a costura até encontrar bem direitinho com a costura do zíper. E ela fica assim. Antes de dar o nó, verifique se na parte de fora ela ficou certinha e se está dando continuidade da costura do zíper para a costura de baixo. O ideal é que não pareça que tem uma costura de mão ali. Depois, abra toda a costura no ferro. Como eu quero que minha saia fique o maior possível, eu vou fazer uma barra só de 2 centímetros. Mas se no seu caso você for fazer uma saia menor, que seja acima do joelho, provavelmente você vai conseguir fazer uma barra mais larga. E eu particularmente acho bem mais bonita quando ela tá mais larga do que quando ela tá estreita. Uma dica para facilitar quando você for marcar a sua barra é sempre multiplicar por 2 o tamanho que você quer que ela fique no final. No meu caso, como eu quero 2 centímetros, eu vou marcar 4 centímetros por toda a saia, depois eu vou dobrar e ele vai ficar com a metade, que é 2. E sempre colocando as cabeças dos alfinetes para fora. Eu sempre faço a costura da barra pelo lado direito do tecido, que é onde o ponto da máquina é mais bonito. Eu começo sempre por uma das uniões, como a gente tem duas, escolhe uma das duas e começa. Como eu marquei 2 centímetros para a barra, eu vou encaixar aqui no 15. Aqui eu tenho 10, né? A segunda marcação é o 15 e essa aqui é a do 2 centímetros. Então, se a sua barra for maior, você encontra qual é a sua. É sempre interessante deixar meio centímetro menor, por isso que eu vou colocar no 15. Porque se eu colocar com 2, pode ser que ele escape, porque ele vai ficar muito na beiradinha. Quando você for costurar, não precisa dar retrocesso no início, porque como você vai dar a volta na circunferência inteira, você vai chegar aqui de novo e dar o retrocesso só no final. Ah, fala sério. Tornar um sonho real nunca foi tão fácil, né? O que eu mais gosto da saia com pregas é que ela é extremamente democrática, fica perfeita em todos os corpos.
Se ficou alguma dúvida ou se você tem algum feedback, me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber e isso vai nos ajudar a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Ah, e também dê sugestões de assuntos para as próximas minisséries. Quero muito ver como ficou a sua. Compartilhe com a gente usando a hashtag LookCostureiro e nos marque nas redes sociais. É importante lembrar que esse é um vídeo para iniciante e que todos os acabamentos foram pensados para uma pessoa que não sabe costurar nada conseguir fazer. Mas o acabamento é profissa, igualzinho de loja para você ter orgulho do seu avesso. E é melhor ainda quando foi feita por você. Meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu estou vestida de sonhos.